Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Quem está feliz? Amém. Glória a Deus. Deus é bom e maravilhoso. Podem sentar. Amém? Deus é bom. Hoje é um dia especial. Um dia das mães, dessas guerreiras, dessas batalhadoras, mulheres fortes. Por mais que dizem que ela é frágil, é sensível, mas nós sabemos que é diferente. Mulheres fortes. E hoje eu trago uma mensagem de Deus em homenagem a essas mães. Eu espero que eu consiga passar aquilo que eu gostaria, para vocês, mulheres poderosas. Que Deus possa abençoar cada uma de vocês. Mães que muitas das vezes fazem o papel de pai. Eu estava conversando com minha cobradora e falei assim: incrível, um homem não consegue fazer aquilo que uma mulher faz. Muitas coisas o homem não consegue fazer o que uma mulher faz, mas a mulher consegue fazer o que o homem faz. A mulher consegue ser mãe e pai. O homem não consegue ser pai e mãe. Algo maravilhoso. Eu comecei a pensar sobre esse assunto. Deus, ele cria o homem e a mulher segundo a sua imagem e semelhança. Deus criou o homem e a mulher, a imagem e semelhança dele. Pelo lado espiritual, de valor iguais. Tanto homem como mulher, cada um de nós temos um valor especial. Mas nitidamente, na visão, você já vê a diferença entre o homem e uma mulher. Como é que um Deus é tão grande e poderoso que pega duas pessoas tão diferentes e coloca dentro de uma casa para viver? Viver os dois juntos ali. Se pega e procura, pergunta, faz a mesma pergunta para o homem separado da mulher, e depois faz a pergunta para a mulher, para você ver a diferença entre um e o outro. E Deus, ele pega e coloca. Eu quero falar hoje, em primeiro lugar, antes eu quero agradecer as irmãs que contribuíram com aquela cesta básica para minha passageira. Lembram que eu falei no grupo das irmãs? Eu pedi uma ajuda, tinha conversado com o Tiago e na verdade ele falou assim: as cestas que eu monto, a irmã Nália quem sabe, etc e tal. A irmã Nália falou: nós acabamos de entregar todas as cestas. E foi numa sexta-feira que eu falei dessa passageira. Essa passageira, ela já vinha há alguns dias me pedindo carona. E ela chegou a comentar com a minha cobradora que ela estava com muita vergonha porque ela pedia carona. Mas ela estava passando uma situação muito difícil. Ela e o esposo desempregado. Há um mês ela tinha arrumado um emprego, há menos de um mês que ela ainda não tinha recebido. E o esposo tinha arrumado um emprego há uma semana. E ela não tinha dinheiro e ela não tinha nada dentro de casa, gente. E ela pediu para o patrão dela dinheiro adiantado para ela poder vir trabalhar. Ele falou assim: não. Ele recusou adiantar alguma coisa para ela. Ela ainda falou assim: mas se não, eu não venho trabalhar, eu não tenho como, eu não tenho condição de vir trabalhar. E ele fala para ela: se vira, problema seu. Se você não vier, amanhã tem duas no seu lugar. E a gente sabe que a fila está grande aí, né? Querendo um emprego e não tem. E a única coisa que ela podia fazer era pedir carona para ir trabalhar. E nesse dia que ela conversou com a minha cobradora, ela falou assim: eu não vou levando nada para comer, porque não tinha nada em casa para fazer. Eu vou voltar e não tem nada para fazer, porque eu não tenho o que fazer. E ela
ela chegava às 8 horas, 7h40 da noite, era para fazer janta para o esposo e trabalhar às 9 da noite. E ela falou assim: eu mando meu filho para a escola para ele comer. Isso me cortou o coração. O esposo estava de folga no dia seguinte e falou assim: deixa ele comigo. Ela falou: não, ele vai para a escola para comer. Filho, você vai para a escola que é para você ter o que comer. À noite, ele ia para a casa da avó para poder comer. E aquilo me chamou muita atenção, sabe? E eu falei para ela: ó, se eu trouxer algumas coisas para você, uma cesta básica pequena, você aceita? E ela começou a chorar. E aí eu fiz o apelo aqui, as irmãs trouxeram, agradeço a vocês de coração. Acho que eu mandei o áudio ela agradecendo, né? Ela mandou uma foto do armário dela, gente. Falou assim: olha aqui como estava e olha como está. A única coisa que tinha era um pacote de feijão, 1 litro de óleo e um pacote de sal no armário dela. E ela ficou muito grata. E aquilo foi mexendo comigo. Aquilo foi mexendo comigo. O que uma mãe não faz por um filho? O que uma mãe não faz por um filho? Ela se humilhava, ela pedindo carona. E Deus colocou uma mensagem no meu coração. E através dessa mensagem eu comecei a pensar algo que nós passamos quando Daniel tinha uns 3 meses. Isso foi em 94. Ele era bebê. E eu trabalhava, na época eu era cobrador, eu trabalhava com um motorista. E esse motorista pediu para mim fazer uma compra de... Era um videocassete na época, uma televisão. E eu comprei. E ele só pagou a primeira e sumiu. E eu tive que ficar pagando. E chegou um domingo como hoje. Nós amanhecemos e nós abrimos o armário e não tinha leite para dar para Daniel. Não tinha leite para o meu filho, porque a gente pagava a conta dos outros. E Deus me deu um título para essa mensagem: quantas lágrimas para um filho? Quantas lágrimas para um filho? Você que é mãe, você sabe quantas lágrimas você derramaria pelo seu filho. Antes de sair de casa eu perguntei para a Tiana: quantas lágrimas para um filho? E ela não entendeu. Eu falei: quantas lágrimas você derramaria por um dos seus filhos? E ela: todas. E eu sei que qualquer mãe faria a mesma coisa. E eu quero contar uma história. Essa história resultou em um homem, um grande homem. Isso foi por volta de 1130 anos antes de Cristo. E essa história ela resultou num grande homem, num grande profeta, num grande sacerdote, um grande juiz. Você acredita naquela mensagem que fala assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Às vezes você está passando, sim, uma tribulação na sua vida. Às vezes você está passando uma tempestade terrível. Você acredita que essa sua tribulação contribui para o bem de alguém? Vai contribuir para o bem de alguém que você nem conhece e que ama a Deus? Para mim trazer essa mensagem hoje aqui, a história daquela mulher teve que chegar a mim. E Deus, Ele me dá essa mensagem. Só que a mensagem estava na minha vista, nos meus olhos, e eu não me imaginava. E um dia, no dia que eu soube que eu ia ministrar, eu falei para o Davidson e para o Dimas:
eu não sei o que eu vou pregar. E o Davidson falou: prega sobre Ana. E aquilo entrou no meu coração. Lembra, Davidson? Prega sobre Ana. E eu quero ler um versículo, 1 Samuel. Se você quiser abrir a Bíblia, mas eu já vou adiantando aí. 1 Samuel, capítulo 1, verso 2. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra, Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Amém? Essa é a mensagem que Deus me deu. E este capítulo ele é muito grande. Tem 28 versículos. E ele divide-se em 4 partes. A dor de Ana, a oração de Ana, Deus se lembra de Ana e o voto de Ana. Talvez não dê tempo eu falar sobre tudo, mas eu quero falar aqui um pouco sobre a dor de Ana. A primeira coisa, Ana era uma mulher, o que fala aqui nesse primeiro versículo? Ele já, nas últimas palavras, e Ana não tinha filhos. Ana era uma mulher estéril. Naquela época, uma mulher estéril, ela era amaldiçoada, ela era desprezada. A esterilidade era como uma maldição na vida da mulher. Ela era uma mulher que ela não podia, ela era impossibilitada de contribuir para o crescimento da família, né? Para um objetivo na família, porque ela não tinha filhos, e naquela época precisava ter filhos para ter descendência. E Ana, ela queria dar filhos a Eucana, mas ela não podia. Aí eu comecei a imaginar aqui, por que então duas mulheres? Só por que ele tinha que ter duas mulheres? Porque naquela época a mulher que não tinha filhos, ela tinha que se sujeitar ao marido. Ou seja, o marido ele tinha direito a casar com outras mulheres, para que pudesse ter filhos. Então, inclusive, infelizmente, Ana teve que se sujeitar a isso. Por isso que Eucana tinha duas mulheres. Ele casa com Ana, Ana era estéril. Aí se entende que Ana era a primeira. Mas ele amava muito Ana. E Ana e Penina tinha filhos. E eu comecei a imaginar. Lá na frente nós vamos falar sobre as lutas de Ana. E quantos anos você imagina que Ana passou com tanta dor, com a esterilidade, com a humilhação, com a tristeza? Ela fala lá no verso 10 que era uma mulher amargurada de alma. No verso 15 fala que ela era atribulada de espírito. Quantos anos você acha que ela viveu dessa forma? Fala lá na frente que Ana teve filhos lá atrás. No começo do versículo fala que Penina teve filhos e filhas. Só aí nós entendemos que tinha pelo menos 4, né? Filhos tinha que ser a partir de 2, e filhas. Então só aí nós entendemos que é 4. Essa luta que você está passando hoje, e que você ora a Deus, e talvez você espera amanhã a resposta. Você imagina hoje, se você tivesse que orar mais 4 anos, buscar ao Senhor mais 4 anos, para que viesse ser resolvido esse problema. Diz que Eucana, ele subia a Siló,
da sua cidade com a sua família de ano em ano para sacrificar e adorar ao Senhor. Ia Ana, Penina e seus filhos. E Penina, ela criticava Ana. Ela ficava tirando uma da cara da Ana porque Ana não podia ter filhos. Mas Ana não retrucava. Aqui na palavra toda não menciona que ela falou uma palavra com Penina, mas diz que ela chorava e não comia. Ela ficava tão angustiada, tão triste com aquilo, que ela não tinha fome. Depois que eles terminam o sacrifício daquele ano, diz que eles vão comer. Mas Ana se levanta depois que comeram e beberam. Depois que comeram e beberam, não quer dizer que ela comeu. No próximo versículo vai dizer que depois que Samuel abençoa ela, aí ela se levanta alegre, feliz e vai comer. Mas até na mesa, até na hora de comer, ela era obediente. Ela sentava e ficava ali, ainda que não comia nada. E ela não comia. Ela era triste, amargurada. E ela começa a chorar. E Elcana fala assim: por que choras e não come? Não sou eu para ti melhor que 10 filhos? Por que ele falou 10 filhos? Vamos seguir por essa linha. Que Penina tivesse os 10 filhos. Então, se realmente Penina, aqui não quer dizer, aqui não está dizendo que Penina tinha 10 filhos. Mas como ele mencionou 10 filhos, vamos supor que Penina tivesse os 10 filhos. E essa luta que você está, Camila, tivesse que durar 10 anos. E essa luta que você está, Carla, tivesse que durar 10 anos. Davidson, meu irmão, minha irmã, se essa luta que você está passando, ela tivesse que durar 10 anos, quem você seria lá na frente? Como você estaria lá na frente? Você estaria perseverante como Ana? Porque aqui eu falei sobre as dores de Ana. Mas Ana era uma mulher virtuosa. Era uma mulher humilde, que mesmo sendo perseguida, mesmo sendo caluniada, mesmo sendo humilhada, ela era humilde. E ela não falava nada. Uma mulher temente a Deus. Uma mulher submissa, perseverante, cheia de fé, uma mulher de oração. Diz que quando eles terminaram de comer, depois que terminaram de comer, ela se levanta e vai orar. E ela dobra o seu joelho e começa a orar. E ela orou tanto que chamava a atenção. Diz que o profeta Eli, ele estava sentado, encostado ao pilar do templo e observava Ana. E ela orou tanto que chegou o momento que não saía a voz da sua boca. E eu acho que ele já imaginou, comeu e bebeu tanto que ficou bêbada. E ele chega a ela e fala assim: aparta de ti esse teu vinho. Mais uma vez ela é criticada por algo que ela não fez. Não, meu Senhor, olha a submissão, a obediência de uma mulher dessa. Não, meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu não bebi nem vinho e nem bebida forte. Eu estou orando aqui a Deus, e Deus conhece o meu coração. Olha, Deus conhece o seu coração.
Irmã, mãe, Deus tem escutado a sua oração. E por mais que você imagina, pense que está demorando, ela vai chegar na hora certa. A sua bênção vai chegar na hora certa. A sua vitória vai chegar na hora certa. E diz que Eli fala ali para ela: vá em paz. A tua petição foi ouvida. A tua oração está sendo ouvida, querida. Fala que ela se levanta contente. Você viu que confiança, que fé. Ainda que o profeta não tivesse muito valor, ainda que o profeta não fosse bem visto, ainda que você conhecesse os defeitos do profeta, ainda que Ana conhecesse os defeitos do profeta, você sabe quando Deus fala com você. Ana sabia. A intimidade que Ana tinha com Deus era muito grande. Então não importa quem foi que falou, a boca de quem, qual foi a boca que saiu, ela sabe quando Deus fala. Você sabe quando Deus fala com você. Nós sabemos quando Deus fala. Deus já falou comigo, eu trabalhando e as pessoas conversando dentro do ônibus, que eu não sabia, não sei nem quem era, eu não estava nem vendo, e Deus já falou comigo. Eu já trouxe mensagem aqui, inspirado por uma conversa com minha cobradora. Então não importa quem está falando, quando Deus está falando com você, não importa se é a jumenta que vai falar. Deus usa quem Ele quer, como Ele quer. Você pode sentar na calçada aqui e ninguém falar com você. Numa situação que acontecer, você pode ver: Deus falou comigo ali. E Ana tinha certeza, porque ela tinha intimidade com Deus. Nós podemos aprender muito com Ana. Ela só aparece nesse capítulo, no começo do capítulo, no começo do livro de Samuel. Mas é uma das mensagens mais pregadas. É uma das mensagens que mais fala com o cristão. Ana era uma mulher submissa. Ana era uma mulher de oração. Era uma mulher que ela tinha uma intimidade com Deus. E quando o profeta fala, vai, Deus já ouviu e vai responder a tua petição. Ele não sabia nem do que era que ela orava. E ela vai embora e se alimenta. Um ano depois nasce o menino. Diz a palavra que Eucana ia todos os anos sacrificar e adorar ao Senhor. Depois que Samuel nasce, ele vai, e Ana fala assim: eu não vou dessa vez, eu só vou quando a criança estiver desmamado. Você sabe o que foi que Ana prometeu para o Senhor? Muitos sabem o que foi que... Talvez tenha alguém aqui que não sabe. Sabe o que ela prometeu ao Senhor? O que ela mais desejava. Ela desejava um filho. O sonho de Ana era ser mãe. Olha, é muita fidelidade ao Senhor. Senhor, Tu conhece o meu coração, Tu sabe que eu estou amargurada, que eu estou triste, eu estou magoada, o Senhor conhece, mas olha, Pai, se o Senhor me der um filho homem, um filho varão, ela especifica o que ela quer.
se for homem, ou se o Senhor me der um filho homem, esse eu vou te dar, ele vai te servir todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Precisava ela falar que sobre a cabeça dele não passará navalha? Não cortaria o cabelo? Quem foi que não podia cortar o cabelo? Era Sansão. Por quê? Porque ele era nazireu, e aquele que era nazireu não podia cortar o cabelo, era um sinal de que ele era nazireu. O que é ser nazireu? Alguém consagrado a Deus. Ana, ela, naquela angústia que ela estava, ela faz um voto ao Senhor. Ela faz um pedido, mas faz um voto. E muitas das vezes, pastor, nós dobramos o joelho e fala: me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá e me dá. Mas você esquece de falar que eu te darei tal coisa, que eu serei fiel, que eu serei assim. Não, me dá, Senhor, me dá, Senhor. E Ana fez um pedido. Aquilo que ela mais queria na vida, o sonho dela era ser mãe. Se o Senhor permitir que eu seja mãe, eu vou te dar esse meu filho. Olha isso, gente, é aprender muito com a mulher dessa. Esse eu te darei, esse será nazireu, esse será consagrado a ti, esse ficará na tua casa. Ei, o que eu quero dizer para você é que essa luta que você está passando faz parte dos planos de Deus, viu? Faz. É isso mesmo, Rosilane, o processo que você está passando faz parte dos planos de Deus. Você imaginou a humilhação, a dor de Ana que ela passou? Você aí que é jovem, que está pensando em casar, você faz meio mundo de plano. Meio mundo de plano. Ah, eu acho tão bonito a mulher chegar com o filhinho assim e tal, aquele cheirinho de bebê, aquela coisa maravilhosa, um bebezinho dentro de casa. E aí casa e passa 1, 2, 3 anos e nada de vir a criança. 4 anos, 5 anos, e aquela angústia começa a crescer. Meu Deus, eu nem tomo medicamento, remédio. Por que todas têm um filho e eu não consigo engravidar? E aí ela vai no médico e o médico fala assim: você não pode ter filhos, você é estéril. Cara, aquela mulher vai voltar, essa jovem vai voltar do médico angustiada, triste, revoltada, com as dores que Ana sentia. E depois humilhada, sabe por quê? Porque a sociedade não dava nada por ela. E depois humilhada, porque Eucana tinha que ter outra mulher. Agora já não era mais só ela e o esposo, tinha que ter outra do lado. E depois já não só era mais Eucana e a mulher Penina, eram os filhos dela. E ela observava aquilo. Penina cada ano tinha um filho, e ela nada. Já pensou, Davidson, 10 anos uma mulher esperando um filho, e quando ela tem esse filho, ela dá para Deus, ela consagra a Deus. E esse filho foi Samuel, que nós conhecemos, o profeta de Deus, que foi colocado ali naquele tempo. Olha, toda a história de Ana estava escrita pelas mãos de Deus. A sua história está escrita pelas mãos de Deus.
Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. A sua história foi escrita pelos dedos de Deus, do começo ao fim. Ele sabia o que Ana ia passar do começo ao fim. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Eram sacerdotes e eles faziam tudo de errado. Ofni e Finéias fazia tudo de errado. Mas o Senhor, que é onipotente, onipresente, onisciente, Ele sabia de tudo. Ele fala assim: não se preocupa não, o de você está guardado. Eu já estou preparando alguém que vai substituir. E ainda manda um profeta ir lá e falar para ele: lembra que eu falei para o teu pai que sempre estaria alguém, né, um braço dele como sacerdote, o teu braço como sacerdote? Eu me arrependo do que eu falei. E lhe digo mais: os teus 2 filhos morrerão no mesmo dia. Eu estou já preparando alguém para substituir, alguém que é segundo o meu coração, alguém que vai fazer aquilo que eu gostaria que fizesse, alguém que vai ser fiel. Em 1130 anos antes de Cristo, Deus já levanta alguém semelhante a Jesus. Um homem que era sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote. Um profeta. Jesus era um profeta. Um nazireu consagrado a Deus. Jesus era consagrado, era o próprio Deus. Talvez você não consegue trazer ninguém para a igreja. Talvez você não consegue dar essa luz a alguém. Mas essa luta que você está passando, ela está contribuindo para outras pessoas. Esse processo que você está passando, ele está contribuindo para outros. Ana passava por esse processo tão grande, e ela não imaginaria quem Samuel seria, o homem de Deus que levantaria. Deus tem algo bom e reservado através do teu sofrimento. Então, quando vier a luta, talvez você não tenha luta, né? Eu tenho muitas lutas. Quando vier a luta, o sofrimento, sabe? Não desanime. Comece a pensar dessa forma. Porque o que faz a gente desistir é como nós olhamos as coisas, como nós enxergamos as coisas. Diz a palavra que nós erramos por não conhecer as Escrituras. Se a gente prestar bastante atenção no que está escrito aqui, nós não erraríamos, nós não falharíamos. No momento da luta, no momento da angústia, no momento da tristeza, da tempestade, se você começar a pensar, ela está contribuindo para alguém. Através dessa luta eu vou nascer, eu vou dar luz a algo, a alguém que vai ser diferente, que vai ser um profeta. Através dessa luta, através dessa tribulação, através dessa angústia, através desse problema, vai surgir algo bom. Se nós confiarmos em Deus, que Deus é aquele que trilha verdadeiramente o nosso caminho, que nos guia. Se a nossa visão for essa, nós encaramos o sofrimento, a luta de forma diferente. Hoje eu fui caluniado, eu não vou mais para a igreja, eu não vou voltar mais para a igreja, porque você está pensando diferente. Mas se você começar a pensar dessa forma, se o seu foco de vista for dessa forma, você vai falar assim: ó,
eu vou voltar, porque enquanto maior é a luta, maior é a vitória. A minha luta está crescendo, está aumentando. Diz a palavra de Deus que Ele só dá uma carga que eu consiga carregar. E eu já estou tão angustiado, tão angustiada, cansado, que eu não estou aguentando mais. Então a minha vitória está chegando. Se a gente começar a pensar e olhar dessa forma, nós não desistimos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor. Essa é a mensagem.